Pode dar um rec. Ah, tá. Já deu? Muito bem. Fica ali. Não quer? Vou te dar um beijinho. Ah, tá. Obrigado. A equipe tá aumentando aqui no canal, hein? A gente tem até uma pessoa pra dar o rec, além das outras funções que exerce no canal. Você achou que o podcast tinha acabado, que o canal tinha morrido, né? Eu também achei, mas estamos de volta. Feliz 2023 pra você. Esse ano aqui com vários projetos, grandes ideias pra serem executadas. O vídeo de hoje é um vídeo bastante especial, porque é o primeiro vídeo em terras internacionais do Modo Mato. Pelo menos o podcast, né? Já tinha feito um do Uruguai no ano retrasado agora, 2021. E agora, no final de 2022, eu passei um tempo com o pessoal do Sermundi e também com o pessoal do Mundo Adentro, numa casa no Uruguai. Eu gravei com os dois. O Mundo Adentro vai ser na próxima semana, provavelmente, ou na outra, enfim, um dos próximos aí. Então, inaugurando a temporada 2023, os podcasts do Modo Mato, eu conversei com o Edu e com a Samira, que já estão aí na estrada há uns 4, 5 anos, né? Morando ora no carro, ora na casa que eles fizeram. Vocês vão ver aí na conversa, ao longo da conversa. E além disso, a gente falou sobre a relação de amor e ódio que os donos de Defender têm com os carros. Pelo menos eu tenho, e aí eu trouxe esse assunto. E também pensar sobre os projetos internos que atendam às necessidades de cada viajante. E é claro, a parte filosófica que eu gosto do que os anos morando na estrada ensinaram para eles. Então eu espero que vocês gostem desse vídeo. Se você não for inscrito no canal, já se inscreve aqui, porque esse ano aqui eu estou com grandes expectativas para o Modo Mato. Começando mais um Modo Mato Show, seu podcast quase semanal sobre viagens, no sentido mais amplo da palavra. E hoje conversando com o Sermundi, Eduardo Samira. Obrigado pela participação, por ter aceitado voluntariamente esse convite. A gente tentou dar uma fugidinha, mas não deu, né? Não conseguiu. Esse aqui é o primeiro Modo Mato Show em terras internacionais. A gente está no Uruguai. A gente veio para o encontro de Land Rover que teve. E vocês vieram não para o encontro, né? Não. Vocês vieram a passeio. A gente viajar, passou no encontro, mas inclusive, não ficou. se tivéssemos vindo para o encontro, seria uma frustração enorme, porque a gente não ficou no encontro. Exatamente. A gente está o quê? Quase uma semana junto já, né? 5 dias. né? 5 dias. É. E eu trouxe uma caixa de cucrum. E o Edu não comeu o cucrum até agora. Porque ele falou, posso ser honesto? Posso ser honesto? Pode ser honesto? Então a gente vai abrir o programa de hoje já oferecendo o cucrum. Exatamente. Olha aqui, ó. Cucrum é o patrocinador oficial desse programa. Esse aqui é de pimenta limão. Eu falei que não ia provar porque eu queria ser autêntico na entrevista. Exatamente. Você não vai editar. O que é edição, não é mesmo? Os recortes da vida. Sei lá, às vezes aparece aquela faixinha preta na boca, um pia, assim, né? Mas... Isso aqui seria muito bom com cerveja. Boa Será ideia. que temos cerveja? Sabe que não há nada ruim o suficiente que não possa piorar, nem bom o suficiente que possa melhorar. Uhum. Então, até porque eu Você sou não uma pegou um pessoa copo que não fico tão confortável e à vontade Uhum. na frente da câmera. Não vou fazer propaganda. Já tá vendo essa cerveja, não? Não. A gente está produzindo só para os amigos. Ah, entendi. Por isso que eu não tenho copo, entendeu? Pois é. Você tem. Quer que eu bote aí? Não, aqui tem café, obrigado. Enfim, 9 horas da manhã tá ótimo. são meio-dia já. Quase 1h da tarde. Bom, pra quem não tá entendendo, ele faz essa cerveja, né? Eu comecei a fazer a cerveja. Entendi. Mas tá produzindo já em larga escala ou não? Não. Faz uns 10, 12 litros. Um vizinho que mora lá em Rancho Queimado me ensinou a fazer, eu gostei, e aí estou começando a fazer. Então, Entendi. Começa assim, né? quem vai lá nos visitar... Bom, agora tem que provar, né? Tem que provar e ser honesto possível. Aí você olha pra aquela câmera Para ali, aquela ó. lá. Fala pro Caio e pro João na cara deles o que você achou. Se esse vídeo tiver um corte, agora vocês vão saber que eu perdi o patrocínio. Entre perder o patrocínio e falar a verdade, eu preferi E aí, gostou pelo manter visto? o patrocínio. Cerveja pra eles. Gostoso. É milho, Sim, é um snack de milho. É gostoso. pimenta e limão dá para sentir, mas falta sal. Pro meu paladar teria um pouquinho mais de sal. Mas é bem gostoso. Os problemas menores. Faltar sal é só chacoalhar aí que tem um tempero embaixo. Pode ser. Eu não acho É bom. que falta sal. É bom. Recomendo. Olha aí, ó. Recomendando em um cara crítico, Samira. Como que... Demais. Crítico. Crica. Muito. Bom, Modo Mato tem um cupom de desconto no site do Cucrum, que é o código da Modo Mato.
E sigam aqui, @Cukrum e compre em kukrum.com.br. Caio e João, obrigado pela parceria. E no próximo podcast a gente fala mais sobre Cukrum e vamos comendo. Obrigado, Caio João. Vai ser esse Muito ASMR de Cukrum A cerveja o também programa tá muito inteiro. Certo? Quer provar? Não gosto dessas porcaria não. Obrigado. Bom, acho que eu conheci vocês na entrevista com o Pocholo que vocês fizeram pro canal dele. Tem algum tempo já. Já tem Uns alguns... 3 bom. anos. Foi 2018, eu acho, não é? 19. Fazia Não, pouco já. tempo nessa época que vocês estavam morando no carro já, né? A gente fez uma entrevista com eles, a gente já tinha feito a volta pelo Brasil já. Acho que 8 Então meses. tinha uns 7 meses, 7, 8 meses. E depois Ele nós fez o fizemos carro. uma do carro, que aí eu acho que o carro foi bem no Depois? começo. Não, o carro foi no começo, é isso aí. Fizemos uma do carro no começo, logo assim que a gente... não foi depois? Não. A gente Enfim, foi não sei. e deu a... Isso pra minha pergunta também não é... desculpa, assim, Mas tinha uns 7 meses aí já que a gente já tinha saído para viajar. Tá. E agora tem 4 anos e pouco. 4 anos que a gente mudou de vida. É isso Vocês, olhando pra essa entrevista lá de trás, assim, o que mudou em vocês? O que vocês aprenderam nesses últimos 3, 4 anos aí de vivência na estrada? Putz, Muita difícil. coisa. aí. Muita coisa. Muita coisa, mas agora eu não consigo pensar em nada. Muita coisa. Não, mudou. Bom, eu vou falar de mim. Para mim, mudou completamente. Eu tinha uma personalidade agitada, eu era acelerado, eu era muito mais crítico do que eu sou. E hoje eu sou bem mais tolerante, mais tranquilo, mais calmo. Então, acho que o tempo... A experiência de viver num outro ritmo de vida dá uma baixada assim total na tua velocidade, né? Você se adapta ao ambiente que você está. Então, você está numa cidade, ou está num emprego estressante, ou está em alguma coisa, você meio que vai no ritmo, né? É difícil um pouco você nadar contra a corrente. E aí a gente sai, né? Pelo menos eu saí assim desse ambiente acelerado e me adaptei a esse novo ambiente. Tanto que quando a gente deu essa parada para a pandemia, mesmo a gente tendo ido para um lugar tranquilo e calmo e tal, você começa a se adaptar de novo a isso. Né? Várias vezes eu falava para o Samir, pô, tá na hora da gente voltar para a estrada de novo, né? Então, para mim, assim, internamente mudou isso. E você também usou essa palavra de adaptação constantemente nessa viagem. A grande capacidade, ao mesmo tempo que pode ser uma virtude ou pode ser uma fraqueza, né? É a adaptação. A gente se adapta ao meio que a gente está. Então, se você está num meio que é ruim, ou que te contamina, ou que te força a fazer coisas que você, mesmo sem a sua vontade própria, você acaba fazendo, você vai sendo levado por isso, você se adapta a isso. De repente, você está num meio que você até esquece daquilo que você gosta, daquilo que você quer e tal. Então, é ruim. Ao mesmo tempo, é bom também, porque você também pode, às vezes, estar, né, como foi meu caso, me adaptei com muita facilidade a um tipo de vida mais simples, mais calmo, mais tranquilo. Coisa que quem me conhecia antes, né, você tá louco, você não vai sobreviver, né? Quando a gente estava saindo, a gente fez um encontro, os primos da Samira estavam juntos e falaram, nossa, eu vejo você saindo numa trip dessa tranquilamente, mas O Eduardo. Edu, jamais. Quando que foi que virou a chave pra você? Sempre foi um sonho pra... A gente vai Não. voltar na sua resposta, tá? Não. Mas sempre foi um sonho, tipo, Nunca foi um sonho. Nunca tive um desejo de ter uma Defender, nunca tive um desejo de sair para viajar, morar no carro. Sempre viajei muito por circunstâncias da vida, mas nunca foi um sonho. Foi acontecendo, acho que um pouco da insatisfação com o estilo de vida em que eu, fui direcionado a ter. E era alguma coisa que não me preenchia, não me completava, e eu sempre sentia, falta alguma coisa. E a decisão da saída de viagem, na verdade, a decisão foi a mudança de vida. Isso sim, isso depois de um tempo eu falei, não, eu não quero ter mais essa vida que eu estou tendo. E aí a viagem foi um meio para dizer, bom, eu não sei o que eu quero, mas eu sei o que eu não quero. Então o que eu vou fazer? Vamos tirar um período. E aí a viagem entrou nesse caminho e falou, ok, vamos viajar e vamos descobrir o que a gente quer.
né? Então a viagem ela não é um fim, ela é um meio para alguma coisa que a gente ou eu, enfim, tô procurando. Entendi. E aí ela se encaixou perfeitamente. Mas aí eu vou deixar a Samira falar, porque foi ela que botou Sementinha. a sementinha na minha cabeça. E aí, voltando à pergunta lá, você olhando para essa Samira de 3, 4 anos atrás, o que você Eu pode olhar acho para ela e que- falar que você aprendeu? Eu acho que a gente, sei lá, eu aprendi a ser mais desapegada e a perceber que a gente é muito adaptável, assim, sabe? Você consegue se adaptar a todos os lugares, a tudo. Sei lá, a gente morava num apartamento, não sei o quê, a gente conseguiu se adaptar super bem numa casa, depois a gente teve que mudar na pandemia para outra e outra. Eu acho que antes disso seria um problema, que a gente na pandemia também ficou pingando, né, de apartamento em apartamento. E todo mundo via, nossa, que horror, isso aqui pra gente era, tipo, tudo bem, sabe? Acho que você fica, não sei. Me sinto mais desapegada, mais livre, assim, sabe? Tipo, a única coisa que me prende hoje é família. Mas fora isso, você vê que você não precisa de muito, sabe? Você pode ser feliz em qualquer lugar e viver bem em todos os lugares. Não sei, acho que um pouco isso. Você vê que você é meio bem flexível, que tipo, qualquer lugar pode ser bom, assim, pra você, sabe? Até uma casa que você aluga no Airbnb que tem um dono Que tem um fica te vizinho, vigiando. é verdade. Olha, difícil. E por que morar no carro e não tirar um ano sabático e ir pro leste, pra Ásia, assim, sabe, tipo, pra Tailândia passar 6 meses? Por que a decisão de morar num carro especificamente? Porque Porque na Defender também, né? A Defender eu sempre gostei. Quando eu era pequena, meu tio tinha uma Defender. E a gente, tipo, ele colocava todos os primos e tal, então, tipo, era isso. A gente já tinha um... E aí, quando a gente procurou o carro, eu falei, pô, eu gostaria muito que fosse uma Defender, apesar de a gente ter pensado em outros carros. Mal você sabia todo o trabalho. Mas era muito... não tem outro carro igual. Não tem. Enfim, eu tenho um carinho pela Defender, eu gosto muito do carro. Acabou sendo naturalmente o carro. A decisão de morar e de sair para viajar no carro, acho que era exatamente isso. Acho que era a sensação da liberdade de você ter. Poderia ter sido qualquer outro carro, mas foi a Defender e graças a Deus foi a Defender. Tem gente que fala mal da Defender. E eu digo o seguinte, como carro, talvez ele tenha uma série de limitações. Mas o intangível que vem junto com ela, a capacidade de você se relacionar com pessoas, encontrar pessoas, fazer amizades, até mesmo as experiências que tem. A gente está aqui no Uruguai, não por conta do encontro, mas também por conta do encontro. Por mais que o encontro não tenha sido aquilo que talvez muitas pessoas tinham como expectativa, se você pensar que o encontro, na verdade, é você encontrar pessoas. Encontra isso aqui, né? É trocar. E exatamente, a gente está aqui hoje por conta de uma Defender. A gente conheceu pessoas, você mencionou da entrevista do Pocholo lá, que a gente fez há 4 anos, foi por conta da Defender. Hoje a gente tem uma vida que a gente tem amigos e tal, de era antes de Defender, era mais... hoje a gente se relaciona com muito mais frequência e muito mais proximidade com pessoas, não Defender, mas que se adaptam ou que vivem mais um estilo parecido. E aí eu acho que, por pior que seja o carro, que não é ruim, mas por pior que as pessoas falem mal do carro, tem esse intangível que não tem valor. Então, enfim, hoje a gente está extremamente satisfeito e grato por ter feito essa escolha, né? E Sim. voltando à pergunta, né? O comecinho lá da pergunta, por que o carro? Acho que dá a liberdade da gente ir para onde a gente quiser, na hora que a gente quiser. E tá em casa, né? Que Tá a em gente casa. se sente em casa, né? Quando a gente tá ali, eu me sinto super em casa. Como se eu tivesse em casa mesmo. Mas você tá em casa, né? É a casa. Embora hoje a gente Eu acho tenha que a uma outra diferença de- casa, mas mesmo assim, mesmo a gente estando na nossa base, que a gente, né, construiu agora lá em Rancho, a gente sente falta de estar na Defender. É a liberdade, é um pouco do que a gente gosta de ter, a fuga que a gente queria ter da outra... Acho que talvez de mochila, sei lá, viajar de outro... Não deve ter a mesma sensação de chegar, tipo, ai, vou deitar na minha cama, meu travesseiro. Exato, porque se você tá de Tipo, mochila, meu você não tem edredom, isso de você chegar não em casa. tem Você vai isso. sempre chegar na casa de alguém pra dormir ou
Tanto É que a gente tá diferente, viajando, a gente fala, a gente vai ficar em casa, dia de preguiça, sei lá, ficar vendo filme e tal. Aí você tá em casa. Isso é muito bom, eu acho. E quem não tem Defender, ou enfim, algum carro similar que proporcione isso, não consigo imaginar outra marca. Eu tô falando isso também porque agora eu tô numa fase de amor com a Defender. A gente tá em outubro. Até porque você acabou de descobrir que tem problemas da Defender que não são da Defender. que são da Defender. A pecinha que tá atrás, né? Guios. Exatamente. E aí eu tô numa fase de amor com ela que tá legal, né? Fui pro encontro, conheci gente, viu? E eu não consigo pensar em outra marca, outro carro, outra coisa que propicie isso, né? Isso, Que tenha isso. Nunca ouvi falar num encontro da Hilux. Tipo, sabe assim, nessa pegada, Sim. né? Tem institucionalmente, sei que tem outras marcas que promovem essas coisas, mas de forma voluntária, os proprietários encontraram, por exemplo, quando a gente estava viajando, a gente estava no Equador e na Colômbia, a gente foi, quando souberam que a gente estava chegando, falou, fica aqui comigo na casa e tal, e aí um foi nos receber, e era um grupo eram grupos de landeiros que eram amigos e faziam visita e recebiam. Então, assim, a gente foi recebido só pelo fato de ser... De ter um carro. De ter um carro. Sim. Então, eu acho que isso Eu não sei se tem outra marca que... Não, e outra. Você falou institucionalmente, na real, até onde eu entendo, o posicionamento da Land Rover hoje é, tipo, até meio se afastar dessa cultura de carro antigo que a gente tem. Eu não vejo eles promovendo. A garota propaganda da Land Rover, se eu não me engano, hoje é a Paula Oliveira? Não, Paula Fernandes lá? A cantora? Cantora. A cantora? Se eu não me engano, é. Então, tipo, a distância que tem da gente que tá aqui no barro, sabe? Que tá fazendo encontro de clubes, né? Que não tem nada vinculado à marca. Então... Mas também não sei até que ponto também, se você parar para pensar numa empresa que quer institucionalmente divulgar alguma coisa, eu não sei também se a coisa passa a ser forçada. A história da Defender ter seus próprios usuários acaba sendo uma coisa natural. E aí eu acho que se sustenta por mais tempo, né? Com certeza. Você não tem o viés comercial necessariamente. Então, eu acho comercialmente para eles não é interessante, porque eles não fabricam mais. Não fabricam mais. Sim, tem todo esse legado, para eles tá ótimo, mas eu entendo. É uma estratégia deles. Tipo, no final das contas, a gente tem que pensar que a empresa, por mais que tenha função social e etc., tem um bottom line lá que é número. Então tem que ter algum propósito, hein? Dentro da estratégia deles, talvez não faça sentido. E de comunicação ainda, você não quer sua marca, ainda mais os carros novos da Land Rover, que são super tecnológicos e incríveis e tal, você não quer a marca associada a carro que dá problema. Entende assim o que eu quero dizer? Tipo, o carro antigo que dá problema. Então, não sei. É que eu não sei também se os carros novos também dão problema, né? Sim, mas... Não dão problema. Mas se você pensa numa New Defender, você não pensa em quebrou... Entra água, entra pó, não pensa nisso. Entende o que eu quero dizer? Se você pensar numa Defender antiga, tem piada de entrar água no carro. E a gente encontrou um cara, né? Onde foi? Acho que foi na Colômbia, que ele tinha trabalhado a gente estava no desenvolvimento foi engraçado. Aí ele falou, mas entra água. Não, a gente sabe. Mas, tipo... Tem um manual de ingressão de água da Defender aqui. Não, foi engraçado. A gente estava acho que era Palomino, né? No norte da Colômbia. E a gente estava na praia, era um camping meio que na praia, assim, a gente estava lá uma semana. E aí chegou um cara de Toyota Land Cruiser, né? Ele tava lá com o carro todo montado, aí ele viu o nosso carro, poxa, que legal e tal, não sei o que bom. Falei, pois é, a gente gosta. Eu trabalhei na Defender. Que legal, o que você fez? Não, eu trabalhei na Inglaterra, no projeto da Defender. Eu fui uma das pessoas responsáveis aí pelo projeto. Que legal. Eu perguntei assim pra ele, pois vem cá, vocês nunca pensaram assim, resolver o problema de acabamento do carro e tal? Ele ficou meio sem graça, assim, porque o carro é ótimo, mas tem esses defeitos. Ele falou, mas ele estava andando de Toyota Land Cruiser. Isso que é o mais... Sim, exatamente. No encontro lá a gente conheceu um pai e filho de Montevidéu que eles trabalham com eles tinham uma empresa de restauração de Land Rover, né? E eles trabalham hoje com compra e venda. Eles estavam com uma série 3. E eu não sei se todas são assim, mas a deles tinha tipo um sobreteto, assim. A gente até ficou pensando se isso aí era
tipo um telhado pra parar de entrar água, mas depois eles mostraram dentro, tem umas entradas de ar dentro, assim, tinham 4 entradas de ar pra entrar ar. Mas tudo bem, é um projeto da década de 40 também, aí foi evoluindo, tá? Eu acho que é ótimo. Eu falei isso uma vez, né? Acho que todo mundo falava tão mal, criticava tanto a Defender, quando a gente pegou o carro, não era tudo aquilo que o pessoal falava. E eu acho que é um pouco também de você entender que é um carro, é um projeto antigo e é um trator. O carro dá problema? Dá. Mas, pô, é um carro que te leva a qualquer lugar e tá ótimo, tá ótimo. E que carro que não dá problema, né? De novo, adaptação. É adaptação. A gente tá 5 anos com esse carro e se alguém perguntar, quer trocar por uma New Defender? Não. Vai vender? Jamais. Bom, vai ser herança. A gente nunca sabe, mas não vai. Enquanto a gente puder, a gente não vende. E é isso. A gente se adapta. Como que é o nome do carro de vocês? Roots. Entendi. Ele deu muito trabalho no começo, não? Zero. Ele deu muita sorte. Conta a história de vocês e do carro, do Roots. A gente começou a procurar e tal, aí a gente foi pra Indaiatuba ver uma. Sorocaba. Bom, enfim. E aí o Edu adorou o carro que a gente viu lá e tal. Só que eu falei, putz, não é esse carro, não é. E a gente meio que, tava, já procurando há um tempo, já tinha visto algumas, não sei o quê. Aí, a gente voltando, o Edu já querendo, voltar e falar com o cara. Eu falei, não, deixa eu dar uma entrada aqui no Web Motors. E aí a gente viu, um cara tinha acabado de colocar um anúncio, sei lá, tinha meia hora o anúncio do cara. Aí na hora eu falei, caraca, Edu, é essa? Eu vi a foto, eu falei, Edu, é essa? Vamos ligar. Aí a gente parou na estrada, ligou pra ele. Aí o carro com 38 mil quilômetros. Aí a gente pegou e ligou, ele falou assim, olha, a gente tá indo pra aí, a gente tá indo ver o carro é nosso, a gente já vai te dar um cheque, não sei o quê. E ele falou assim, mas tem uma menina vindo de Vitória pra ver o carro e tem um outro cara. Eu falei assim, não, você não tá entendendo. Me passa o Pix esse agora. Carro é nosso. Não tinha nem Pix, a gente pegou um cheque, a gente pegou uma folha de cheque e já levou pra ele acho que a gente foi no mesmo dia ou no dia seguinte, né? A gente falou com ele, tem alguém compromisso? Tem alguém? Você tem algum acordo? Ele falou, não, tem a pessoa na frente de vocês que falou que veio ver o carro. Mas você tem algum compromisso com ela? Não. Então tá. Não. Então amanhã a gente vai aí e o carro é nosso. A gente mal dormiu já ligando pro cara. Se tiver algum problema, a gente não vai levar, mas se não, o carro é nosso. A gente foi lá no dia seguinte. E ele ainda era vizinho da casa dos meus pais. Aí a gente foi lá ver o carro. A hora que a gente abriu o carro, eu falei, nossa. Abriu o carro, só aquele carro de aquele cor. carro, assim, sabe? Eu falei assim, gente, é esse carro. Aí no mesmo dia a gente levou lá no Fraga, porque ele fazia as revisões lá, e ele falou assim, ele tá vendendo, compra. E compra rápido, porque daqui a pouco ele desiste. E aí foi no mesmo dia, né? Foi. E aí a gente pegou o carro, 17 de novembro, no dia 17 de dezembro, a gente estava com o carro na estrada vindo pro Uruguai. Aí passamos um Réveillon aqui, né? Com o carro do jeito que tava. A gente não mexeu mas a gente nada. já tinha uma ideia de projeto de modificação no carro. E aí falou, não, vamos sentir o carro, vamos rodar, vamos ver como é que é. E aí a gente ficou, né, uns 20 dias aí viajando, rodando pelo Uruguai e tal. E aí ele falou, não, ok, é isso mesmo, e aí vamos trabalhar. E aí quando foi fevereiro, né, a gente deixou o carro numa empresa em Araquari, Santa Catarina, para executar o projeto que a gente tinha desenhado. Dia 1º de maio, a gente pegou o carro e aí fomos para Pomerode. Foi a primeira noite que a gente dormiu e a gente estava tão ansioso que a gente saiu com o carro viajando. Chegamos em as cidades em Santa Catarina, do interior, assim, acho que dá 9 horas da noite, todo mundo vai para casa, se fecha. E a gente de repente se deu conta, falou, cara, a gente não tem nada para comer. Não tem nada. É verdade. A gente estacionou no... E com medo, né? A gente, primeira noite, né? Não sei o quê. Dormir na rua, né? A gente foi dormir no estacionamento de um hotel, imagina, em Pomerode. A menina ficou com tanta pena da gente que ela falou, não, olha, eu fiz uma cuca pra você. Ela levou uma cuca, bolo de cenoura, levou um monte de coisa. A gente Mas enfim, é ótimo. É o Roots, tá com a gente há 5 anos, a gente recém completou 100 mil quilômetros rodando com ele.
E aí a gente fez agora uma mudança, agora a versão 2.0, Inteira. para adaptar ele à próxima viagem que a gente vai fazer. Não, que antes o carro tava muito bom. Muito bom mesmo. Eu gostava muito da parte interna e tal. Eu não teria mudado nada. Mas confesso que a mudança ficou bem boa. Ficou bem boa. A gente ganhou, acho que uns 30 centímetros de cama. E faz toda a diferença, né? Entendi. Pra gente dormir dentro. Agora eu tô numa fase de aprender, né, o que precisa realmente no carro. Apesar de eu não vou montar um projeto dentro do carro, a gente vai morar no trailer, né, da Sendero. Curtam lá, vão conhecer o projeto, aliás, Sendero Trailers, está aqui na descrição do vídeo. É um projeto muito legal. Se você estiver na região de Porto Alegre, vale a pena ir lá na fábrica deles para conhecer o projeto, que é um projeto sensacional. Mas eu fico nesse questionamento, se tal coisa vai ser necessário ou não vai ser necessário, né? O que vocês aprenderam sobre isso nessa versão 2.0? Coisas que vocês achavam que ia ser de primeira necessidade, não é, enfim. A primeira coisa é que a gente nunca sabe o que a gente vai precisar, porque você nunca viveu a experiência. Quando a gente desenhou o primeiro projeto, a gente buscou, pesquisou, procurou, imaginou e tal. Mas você não fez a sua viagem. E cada um tem as suas necessidades específicas. Então, quando a gente fez a primeira versão do Roots, que a Sam falou, atendeu, foi perfeito, ótimo. A gente desmontou ele agora, os armários não faziam um barulho. E aí, assim, eram do tamanho exato para as coisas que a gente usava na viagem. Mas a gente construiu um carro que a gente não sabia o que era. Por sorte, né, a gente montou um carro que se adequou, foi apropriado para a gente. Agora, como a gente vai fazer uma viagem para o sul do continente, né, Patagônia, Chile e Argentina, em que a gente vai pegar muito frio, a gente sabe que a gente vai usar menos a barraca e que a gente vai fazer mais uso interno do carro. Então a gente fez essa adaptação exatamente para isso, para o carro se adequar a essa necessidade. Agora que a gente já tem mais experiência, que a gente já conhece, já sabe quais são as nossas necessidades. Então, assim, o que eu posso dizer? O que a gente aprendeu? A gente aprendeu que não existe carro perfeito e não existe projeto perfeito. E se você, de repente, está na dúvida, não, vou testar, vai com o trailer e vai ver, de repente, o trailer te atende. Ou, de repente, depois que você experimentar, você vai dizer, não, o trailer tem esse senão, claro. Que era o interno. Então, assim, para quem acha, o meu projeto é melhor que o outro, não existe isso. É um projeto adequado para você. A gente, quando saiu, levava a bicicleta e a gente viu que não funciona. Tiramos a bicicleta. Aí aumentamos as caixas. Agora o Edu quer tirar a barraca para ir pra Patagônia, porque ele acha que a gente não vai usar. Barraca de teto. Barraca de teto. Eu não quero tirar porque eu gosto muito. E acho que se a gente dormir pouco nela, mas ela é muito boa de dormir. Mas aí eu acho que o segredo está na história da flexibilidade ou da versatilidade. Se você consegue fazer um projeto que não vai te engessar, ok, faz. Porque, por exemplo, agora, se a gente quiser, a gente tira a barraca. A gente estava até comentando. A gente pode dormir, a gente está super bem dentro agora. A gente está dormindo bem dentro do carro, mas aí aqui agora no Uruguai, está fazendo calor. É muito melhor dormir na barraca no calor do que dentro do carro. Calor. Bom, tudo calor, eu tô na relativo, né? Ela tá com um casaquinho. Uma questão de comparação de onde você tá, né? Na Patagônia, aqui tá calor. Aqui tá calor. Mas, então, por exemplo, aqui que a gente falou, como a ideia é a gente, no final do ano, a gente sair e passar verão e depois passar o inverno também, falou, ok, então durante o verão, a gente quer fazer norte da Argentina, quer fazer Atacama e depois a gente vai descer para a Patagônia. Falou, ok, então tá, quando passar a época do verão, o calor, a gente pega, encosta no lugar, tira a barraca, deixa no canto e vai fazer a segunda etapa da viagem, que é mais frio, sem a barraca. Porque a barraca, ela é muito boa, ela atende muito bem e pro calor, só que ela tem essa questão de você ter um peso em cima do carro, você altera o centro da gravidade, você vai fazer a curva, você sente o carro assim. No calor ela é super refrescante. No inverno ela também aquece. Mas se você tiver um lugar com vento, aí já é mais complicado armar, aí tá chovendo, aí você fecha. Então, assim,
quanto mais flexível você tiver no teu projeto, melhor. Então, dormir dentro é muito prático. E eu acho que tem que ser tudo muito prático no carro, porque se uma coisa que você demore muito para fazer, você não vai fazer. A lei dos 7 segundos. Se tiver alguma coisa que leve mais de 7 ou 10 segundos. O Edu queria fazer, faça, a pia que descesse, né, pra cama ficar maior e a pia descer. Eu não abro mão da pia porque eu acho que quando a gente dorme na rua e tal, eu acho que faz super diferença, sabe? E aí ele queria fazer de retrato e tal, eu falei assim, a gente não vai usar. Ou a gente vai deixar sempre montado ou sempre do outro jeito, porque a gente não vai toda noite pegar e montar, e aí desliga sifão e não sei o que. Não vai fazer. Tem que ser tudo muito prático. Eu tô viajando num cenário agora que é caótico. Bom, primeiro porque eu não fiz um projeto pro carro, só fiz um madeirão assim dentro para conseguir dormir dentro. Então, a gente tá viajando com tudo que temos em cima disso. Em cima do colchão. Aí quando você para, você tira tudo? Tudo. Você coloca pro banco da frente? Coloca tudo pro banco da frente. Entendi. E aí é um caos. Na primeira noite a gente dormiu num posto, foi a primeira vez que a gente dormiu num posto, foi bem mais tranquilo do que a gente imaginava. Sim. A gente escolheu o lugar errado, porque a gente dormiu na passagem dos caminhões. Aí, mas não é o lugar errado, é o lugar certo. Acordaram cedo. Porque você descobriu que dormir nesse ponto não é. Aí você aprendeu, na tua segunda noite, falou, não vou dormir mais. Não, mas sabe uma coisa que eu falei do banco da frente? Sabe o que a gente sempre faz? Deixa sempre o banco do motorista livre. Porque se der alguma coisa, outro dia um amigo nosso dormiu num posto e no meio da noite saiu um tiroteio. Aí ele tava com o banco da frente livre e aí, tipo, dá pra sair, sabe? Então eu falo pro Edu, o banco do motorista sempre livre. Porque, sei lá, né, você tá na acontece rua. Alguma coisa, pode ser, você sai correndo. Né? Mas é isso, é legal. Você vai experimentar isso, esse caos. Depois você vai sentir, não, putz, esse caos aqui, eu preciso organizar isso. Não, isso aqui dentro do carro eu consigo manusear bem. E aí você vai chegar ao teu projeto. Só que é o tempo, é a experiência, é a vivência. Não adianta você querer acelerar. E você vai adaptando na estrada. E você vai se Sim, adaptando. total. E não é só o carro. Não é só o carro que você tem que fazer o carro para você. Você tem que entender também que no decorrer do tempo você vai mudar. As suas necessidades vão mudar, né? Sim. A gente saiu com Um monte de coisas. Quando a gente terminou de dar a volta, né, meia volta no Brasil, a gente tirou um monte de coisa. Quando a gente saiu do Brasil para fazer o resto da América do Sul, a gente tirou mais um monte de coisas. Hoje eu tiraria, né, a história do desapego que ela falou, que é verdade. Hoje a gente tem menos coisas do que a gente tinha. E vocês acham que vocês ainda têm bastante coisa assim, que daria para tirar? Cada vez mais. Vamos fazer uma gincana aqui, você escolhe uma coisa e tira agora. Tirar agora do carro. A gente sorteia para quem tá assistindo. Vamos vender? Vamos vender a barraca de teto. Vamos vender a barraca de teto. Eu topo. Não, eu não quero vender barraca de teto. Então tá, a gente vende o interior do teto. O interior do carro. Você não tá querendo fazer um carro novo? O Edu tá querendo vender. Então. Não, mas eu tô com isso. Você sabe que nesse projeto agora de fazer a modificação interna do carro, eu fui desenhando assim, imaginando várias coisas que poderiam ser, que serviriam no carro. E, assim, esse foi o modelo que a gente escolheu, mas até a gente chegar lá, a gente desenhou 3, 4, 5 opções. E assim, sempre flexíveis. E eu comecei a falar, cara, olha, e você para pensar, assim, eu tenho uma coisa na minha cabeça que ninguém me tira. Empresas que fazem motorhomes são perfeitas para motorhomes. Eu tenho a convicção de que quem faz motorhome talvez nunca tenha saído para viajar. Eu sempre falei que esse era o problema. Eu vou fazer uma piadinha aqui. Qual é o sentido de você ter aquelas pedrinhas assim, Pronto, lá vem ele com ladrilho. Uma viagem que você vai fazer. Nenhuma. É muito melhor você ter Você gosta, Edu? Não, eu sei que é gosto, mas não é gosto. As pessoas, na verdade, começaram a gostar porque é isso que o mercado oferece. Se você tivesse uma parede lisa, é muito mais fácil de você limpar. Então, assim, eu acho praticidade. Eu acho que tem que ser prático. Entender. Enfim, aí voltando à história. Eu comecei a ver que tem muita coisa que dá para fazer, mesmo dentro de uma Defender, que é extremamente pequena, que funciona para as pessoas
que às vezes sai com um projeto pré-concebido. Ou porque não, vi o modelo A, vi o modelo B, vi o modelo C, não quero fazer esse. E não é, então eu acho que hoje no mercado tem poucas pessoas que oferecem muitas opções. É só lá o projeto específico, é esse, e não muda. E aí eu fiquei pensando nisso. Eu falei, daria até para desenvolver alguma coisa, sabe, para o mundo dos viajantes ou para quem é landeiro, e falar, no caso da gente... Alguma coisa modular. Alguma coisa modular, alguma coisa prática. Falar, olha, você quer fazer uma viagem de curta duração? Você vai precisar mais disso. Não, você quer fazer uma longa? Aí você vai precisar de um outro módulo. Ou não, tira esse aqui e bota esse. Por exemplo, a história da pia. Tem gente que não faz questão da pia dentro. E é ótimo, que você ganha um espaço dentro do carro, que é muito grande. Não, tem gente que curte cozinhar, usar e tal. Então, isso é importante. Tem um mundo muito grande aí tem um desejo, tem uma demanda muito grande, e a oferta nesse mundo overland, off-road, etc, é muito fraco de produtos e de serviços. Com certeza. E é isso, cada um tem sua necessidade, né? Eu, por exemplo, quando eu saí pra essa viagem aqui, eu tava levando 3, 4 malas de equipamento. Uhum. Mas é uma coisa que eu me propus a levar e que eu tô fazendo isso aqui agora. Se não fosse por isso, né? E para você precisa disso. Você precisa disso. Né? Claro. Sim, Eu não preciso. Todo mundo acha que precisa ter um drone. A gente saiu com um drone. A bateria... Pronto, a gente pode rifar o drone. Pronto. A nossa bateria... A gente tinha 3 baterias de drone. As baterias de drone foram pro pau. Porque a gente não usava. Não usava. E aí ela parou de carregar carga. Hoje a gente tem um drone que não tem bateria. Entendi. E assim, tem gente que não precisa de drone. Tem gente que precisa de drone. E a gente usava só porque tinha. Porque a gente, vamos usar, vai. Porque faz tempo que a gente não usa. E ocupava um espaço dentro do carro. Que a gente, pra gente... o drone cai na categoria das coisas que todo mundo acha que precisa ter para sair para uma viagem, mas que não... É bom de ter, mas não precisa ter. Igual aquela caixa de pesca que tá ali no chão, eu precisaria ter trazido? Se você fosse para Patagônia, talvez, eu quero Chile, levar. Quando for pra Patagônia, eu vou levar. Eu quero ir pescar. Okay. Eu gosto. Vocês querem trocar a parte interna do carro por uma caixa de pesca? Leva uma vara. Sim! Leva uma vara de defender para uma caixinha de fósforo. Eu acho que uma coisa que é... Voltando à pergunta anterior lá que você falou, né? O que mudou? Eu acho que tem uma coisa que mudou, assim. Eu descobri que você não tem que ter nada. Você tem as opções. Você não tem que ser, você não tem que fazer, você não tem que ter. E também, se faltar alguma coisa, sei lá, você sempre vai achar em algum lugar, entendeu? Sei lá, aqui, por exemplo, se precisar de alguma coisa, Montevidéu, ou qualquer lugar que você vá, você não vai estar, tipo, no fim do mundo, sabe? Você sempre vai ter, sempre vai poder comprar. Se, tá me fazendo falta, vai lá e compra. Às vezes que vai mudar não o precisa tempo, sair com né? tudo. Que demora pra chegar, mas... E tudo de novo, bem, se você tá morando no carro, não tem pressa. uma semana a mais esperando alguma coisa, uma semana menos, não vai ser isso que vai ferrar a viagem, sabe? E esse é outro mito que existe, né? Não, tem que sair preparado e tal, etc, não precisa. Todo lugar vai ter tudo. Eu acho que para quem viajava na década de 50, de 60, de 70, talvez até 80, em que as coisas eram muito mais restritas, você tinha que sair preparado e aventura. Hoje, a gente fez uma viagem pela América do Sul num carro 4x4, com etc, etc. Se o cara quiser ir de... sei lá, vai de qualquer carro, 4x2, vai. Qualquer um. Vai e vai fazer a viagem. Ah, não, preciso ter o plano que te dá acesso via satélite de celular. Ok, você pode ter. Assim, é difícil você chegar numa cidade hoje e não ter um Wi-Fi. Ah, não, tem que sair com 10 camisetas. Sim. Não, sai com 3. Porque você vai usar essas 3. E compra depois. E aí depois você chega na outra cidade, aí sujou uma, ou rasgou, não dá mais para usar, compra a 4ª. Entendeu? Então, vai fazendo. Tudo Quanto tem. menos coisa você carregar... Eu vejo muito esses caras, assim, os montanhistas e o pessoal que vai fazer expedição longa. Os caras medem, são 62 gramas o cucrum.
Não vou levar 3 pacotes, porque vai me pesar, vou levar um. Mas cucrum valeria a pena levar 3. Pois é, mas talvez tenha algum lugar que venda cucrum lá na frente, embora eu sei que só compre pelo site. Qual que é o site? Do Moto Mato. Qual que é o site? cucrum.com.br. E o... Muito bem. Instagram. O cupom Modo Mato. Aí é fácil. Aí foi 30% fácil. de desconto. E aí você vai lá e faz. Porque essa leveza, essa agilidade, essa versatilidade é muito bom, porque te permite adaptar. De repente você está no frio. Né? O nosso tipo de viagem, a gente não tinha nenhum roteiro. A gente tinha um norte, mas a gente foi alterando. Tanto que a gente queria descer para o Ushuaia e... A gente ainda não foi para o Ushuaia. A gente vai agora. E aí é legal, porque se você sai todo preparado, com uma coisa, tudo pronto e tal, depois você quer mudar o seu plano, você tem uma carga tão pesada que você tem que carregar, um passivo tão grande. Você fica engessado, então, né? Você fica engessado. Então, essa flexibilidade, essa versatilidade é muito bom de você ter. Não vai longe. Lá no encontro, do lado de onde a gente estava acampado, tinham 2 chilenos. E aí, assim, a estrutura do camping, é claro, a gente pagou caro pelo camping e tal, e não tinha estrutura nenhuma. Não valia o preço que você pagou. Não, foi $15 por dia por pessoa. Com esse valor. Esse alugaria um Airbnb bem mais confortável, né? Enfim. E aí tinha 2 chilenos, um deles estava numa Range Rover vermelha, e, bom, né, vieram do Chile. Inclusive, ele não tinha uma perna. Isso acho que é um fator importante de dizer, porque ele foi tomar banho no lago, o cara estava se virando, você olhava para dentro do carro dele assim, você não via uma mala. Barraquinha de chão. Tipo, nada impediu ele de estar lá. E aí a gente trocando ideia com ele, né, falando, estrutura aqui, né? Ele fala, são 2 dias também, né? Que vale um encontro aqui. Aí você, aí você começa a repensar, né? Aí você olhar para dentro do meu carro lá, aquele entulhado de coisas, e fala, putz. É isso. Será que eu preciso? A história do desapego que a Sam falou no começo é impressionante. Assim, a gente precisa de muito pouco. É que a gente se convence, ou o ambiente, né, nos contamina, que a gente precisa de determinadas coisas. E não é. Agora, você não consegue viver isso, você não consegue saber disso, até você ter uma experiência. Ou até você sair lá do ambiente que você está e viver uma outra experiência para você entender, poxa, não, para que eu tinha tudo aquilo? Porque no final das contas, tudo é tempo. Não é que tempo é dinheiro. Dinheiro é tempo. Porque tudo você reverte em tempo. Eu tenho que ter, sei lá, vou voltar ao exemplo do drone aqui. O drone te custa um X. Para você priorizar a compra do drone, você vai ter que acumular um X de dinheiro, e esse X de dinheiro significa que você teve que dedicar horas da tua vida, ou dias, para adquirir esse recurso para comprar um drone. E aí você para depois, quando lá na frente você olha e vê assim, falei, putz, não precisava de um drone. Era muito melhor ficar sentado ali e ficar vislumbrando a paisagem do que necessariamente filmar um drone. Não estou condenando quem tem, pelo contrário, eu acho até legal. Tem até amigos que tem. Eu tinha. A gente tem ainda. A gente tem ainda. Até a gente vender. Mas, e aí você para e fala, poxa, não precisava daquilo. Era muito melhor eu ter pego aquelas 8 horas lá que eu tive que gastar para comprar um drone e ter curtido com a minha família e ter feito alguma outra coisa do que ter focado no drone. Então, acho que essa história do desapego, de você se liberar dessas coisas, de você ser simples, ter só o que você precisa, você começa a descobrir que os prazeres simples da vida são muito mais gostosos, são muito mais genuínos, te satisfazem muito mais do que você ficar apegado a uma coisinha assim. Não, e essas relações também, né, que a gente vai criando. Pô, a gente tá 5 dias juntos aqui, me sentindo amigos, melhores amigos. Estamos aqui trocando ideia. E é isso que é a experiência legal, é isso que a gente leva, é isso que faz a gente crescer, aprender, desenvolver. Ao mesmo tempo, eu não sei se é uma beleza ou se é uma tristeza desse tipo de relação, é que, putz, a gente está se encontrando aqui e vai saber quando de novo, né? Por exemplo, tem os amigos do Mundo Adentro que estão ali, eles acabaram de sair para uma viagem, vão ficar 4 anos fora. Quando será que a gente vai se encontrar de novo? Depois que dá o tchau aqui, não é? Isso é bem louco, não é que, tipo, é vizinho e mora aqui, é só atravessar a rua e chega e...
Mas é legal, por exemplo, a gente na viagem... Bom, a gente também saiu, imagina se fosse dar uma viagem de volta ao mundo 4 anos. A gente ficou 2 anos e meio, quase 3 anos viajando, não fizemos nem a metade da América do Sul. Mas é legal isso de você também não ter o programado, porque tem pessoas que a gente conheceu na viagem que depois a gente encontrou uma segunda, terceira vez, ou combinando ou não combinando, e foi legal. E ok, tem um pedaço da vida que é o acaso também. Ok, quando que a gente vai se encontrar? Não sei, Talvez mas vai, seja uma hora vai. Uma hora vai. O pessoal do Adiante, que é o Lucas e a Maíra. A gente está combinando de se encontrar, a gente vai estar próximo, né? No A gente Réveillon. está combinando de se encontrar, de repente passar um Réveillon juntos. A França e o Du, que passaram lá em casa. A França e o Du, a gente encontrou do Viagem Porque Precisa, a gente ficou preso com eles, assim, lá na... Eles passaram na lá em época da casa, pandemia. quando a gente vai se ver. Aí a gente se encontrou de novo agora. Então, Não assim, sei. é legal, fica esse gostinho de quero mais e do E sabe que acaso. vai encontrar? Uma hora a gente encontra por aí. Sim. É. E às vezes a gente dá até mais valor, né? Do que é um vizinho que Muito, mora do lado da rua que você não muito. visita. Muito. É impressionante. E depois de 4 anos ainda, tem pessoas próximas, familiares, amigos próximos que ainda não entenderam o rolê que vocês estão? Tem uma pessoa muito próxima. O pai do Edu. Meu pai. Amo de paixão meu pai, mas meu pai tem uma cabeça que é diferente da minha. Vamos dizer que a gente tem raciocínios paralelos. E no dia que eu falei para minha família que eu ia mudar de vida, foi meio chocante também. Eu falei, olha pai, eu recebi uma promoção, agora você é responsável por isso. E cheguei aonde eu tinha imaginado quando eu comecei a minha carreira profissional. Poxa, parabéns e tal. Aí, a seguinte, eu falei para ele, olha, mas eu não vou aceitar. Por quê? Eu falei, porque isso não me satisfaz, isso não me deixa feliz. E aí, qual é a palavra que ele usou? Desatino. O que está te levando a cometer esse desatino? A Sair Samira, de uma óbvio, vida né? A hippie. estruturada, organizada, bem-sucedida. Eu não sei nem o que significa essa palavra. Desatino? Uhum. Você ficar maluco e cometer algo que não é lógico. E o que está te levando? Eu falei, eu não sei. Eu só sei que o que eu estou fazendo não me deixa feliz. E eu não quero, quando chegar lá no final da minha vida, me arrepender das coisas que eu deixei de fazer, né? Mas tudo bem, eu entendo. É uma outra geração, é uma outra cabeça. Tem pessoas que pensam diferente. E aí ele não entende. Ele falou, eu ainda espero que um dia você recobre a sua serenidade, a sua lógica e volte a viver e tal. Eu falei, olha, não vou mais. Ou mesmo que eu volte a viver num esquema mais tradicional, mais padrão, também não serei mais o mesmo. Então... Tem uma coisa que não cabe, né, mais, né? Não cabe, mais. não tem como. Você pode voltar a viver numa casa, você Sim. pode voltar a ter um trabalho regular e tal, mas Tem. às vezes... O mesmo rio nunca passa 2 vezes no mesmo lugar. Ou o rio mudou, a margem já não é Não mais dá a pra mesma. voltar. Nem São Paulo não dá pra voltar. Rio também não dá pra voltar. Não dá. Por isso que a gente Não dá escolheu pra voltar. Por isso que a gente escolheu É muito uma cidade difícil. para ser a nossa base, que são 3.500 habitantes. Que a gente tem Rancho Queimado, em Santa Catarina. Santa Catarina. E é uma cidade que a gente tem paz, a gente tem tranquilidade. Que as pessoas também não entendem muito como a gente mora ali, porque é uma cidade que não tem muita coisa, sabe? Mas aí é a história, a gente escolheu viver num lugar tranquilo, e se em algum momento a gente sentir a necessidade de um agito ou de alguma coisa, ok, a gente sai dali, vai para algum lugar que tem agito e depois a gente volta. É melhor a gente ter a opção do que você Mas a gente não sai procurando agito. A gente não sai, mas ok, mas... A gente só vai pra, tipo... Que é um sei lá. cinema, ok, Rancho Queimado não tem cinema. Mas ok, a gente pega o carro, vai, 1 hora tem um cinema lá e a gente vai para Florianópolis. Entendeu? Ou se a gente... Se precisar, a gente tem, mas a gente É melhor não ter a costuma opção usar. do que você ter que ser obrigado a viver Isso é o contrário, né? estúdio. Se um dia que você precisa de tranquilidade, você sai por um final de semana. É melhor você morar Morar e na continuar. tranquilidade. Claro.
Pelo menos a gente ficou aí na pandemia, a gente ficou por ali. Meia pandemia, né? a pandemia foi isso. A pandemia foi muito bom pra gente. Porque, quer dizer, obviamente que é um desastre mundial e tal. Mas pra gente foi muito bom, porque a gente já tinha vivenciado um tempo na estrada. A gente saiu sabendo que a gente não queria, e durante a viagem a gente começou a descobrir coisas que a gente queria. E aí quando veio a pandemia, a gente teve que suspender. A gente acabou antecipando um plano que a gente tinha para o final da viagem. Falei, vamos aproveitar esse tempo ocioso que a gente está aqui e vamos fazer. E aí a gente começou a fazer alguma coisa, estruturar esse projeto que a gente chamou de Black House. E aí a gente teve esse tempo já amadurecido, né, de construir uma coisa que faça sentido, que a gente já sabia que era o que a gente queria. E agora terminou a pandemia, a gente conseguiu fazer tudo aquilo que a gente gostaria de fazer nesse espaço de tempo. A gente está pronto para voltar a viajar, não exatamente da mesma forma como a gente tinha imaginado inicialmente. Tem algumas mudanças que a gente quer fazer. E aí a gente conseguiu aproveitar esse tempo da pandemia, ao invés de ser um tempo de, como é que eu vou dizer, de sedentarismo, de ócio e tal. Não, a gente conseguiu produzir. E agora foi pra gente. Então, o timing foi perfeito. Pra mim a pandemia serviu pra estar aqui, basicamente, porque foi durante a pandemia que você começou. Comprei o Gemini, e aí a gente viu essa possibilidade, começou a ter ideias, né? Eu acho que muita gente aconteceu isso na pandemia, muita gente girou a chave, com certeza, né? Refletiu, e eu acho que agora o mundo voltando ao normal, muita gente vai voltar ao que era antes, muita gente vai voltar ao que era antes, mas com uma percepção diferente, muita gente não vai voltar. Eu acho que isso fez com que muitos processos ou muitos preconceitos, né, quebrassem, caíssem por terra num tempo muito acelerado, num tempo muito curto. Muito curto. E aí eu acho que foi bom, sei lá, não sei, bom para a humanidade. Muita gente começou a perceber coisas que não tinha percebido, e precisou de um caos para que as pessoas parassem para pensar e criar paradoxos. Desacelerar. A história do trabalhar remoto, né? Era um processo, talvez o mundo caminhasse isso ao longo de 10 anos. E de repente, né, em um ano, todo mundo teve que se adaptar e ok, isso virou uma realidade que, como se trabalha em casa? Não, é normal. Com certeza. E aí, acho que vai meio ao encontro assim, de um dos fundamentos do budismo, que é a impermanência, né? Que a gente não percebe, mas as coisas são impermanentes. São. A gente acha sempre que tem umas coisas que nunca vão mudar, tal, muda. E aí foi, acho que um choque de realidade para a humanidade, para pensar nisso também, né? Cara, as coisas não são para sempre. Não são. Tomara que esses ensinamentos sirvam para que a gente evolua para um lado diferente. Será? Eu acho que para muitas pessoas vai Sim, mudar. mas eu acho que daqui uns 5 anos vai ser a mesma as coisa. pessoas entram de novo na mesma a gente bolha. esquece, sabe? É a história da adaptação. Mas, vamos lá. É a visão otimista das coisas. Eu sempre tenho uma visão mais pessimista das coisas. Então, com essa visão pessimista da vida, ou otimista, né, dependendo do qual esfera que você está olhando. Depende se gostaram ou não gostaram do encontro, né? Exatamente. A gente vai encerrando esse programa, então. Se você gostou, deixa o seu like aqui embaixo, que isso é importante para o YouTube entender que esse aqui é um vídeo legal e mandar para mais pessoas que não são inscritas. Posso fazer uma observação? Claro. Eu quero dizer o seguinte, independente do YouTube achar que é um vídeo legal ou não, eu acho que eu queria fazer esse reconhecimento a você. Eu tenho te acompanhado, visto alguns programas seus, e eu acho que assim, nesse mundo de viagem, de overland, dessas coisas, você tem um canal que traz conteúdo de verdade para as pessoas, sabe? Não é só o Big Brother que é filmar o dia a dia, olha, cozinhei o ovo, fiz o negócio. Eu acho que você traz temas para reflexões, eu acho que você permite que as pessoas falem, e aí quem está do outro lado da tela, conseguem refletir, ou conseguem imaginar, ou conseguem
pelo menos apropriar alguma coisa, escutar alguma coisa que seja de valor, que não seja alguma coisa só vazia de dia a dia. E eu acho que, independente de YouTube eu achar que é relevante ou não, eu acho que as pessoas que estão interessadas ou em viajar ou ter um estilo de vida diferente, deviam acompanhar mais o seu canal. Porque também não bem legal mesmo. é sobre viagem no sentido mais amplo da palavra. Eu acho que isso é muito bom para as pessoas como crescimento. Então, parabéns. Muito obrigado. Muito obrigado. É um reconhecimento. E vindo de você ainda uma pessoa crítica. Ele é crítico, tá? Só O mesmo. elogio vem dobrado, então. Mas se tiver que criticar, eu também critico. Mas não é o caso. Parabéns. Obrigado. Então a gente se vê na próxima semana, provavelmente. Obrigado. Obrigada a você. Tchau, tchau. Tchau, tchau.